A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta Olá, prezados irmãos, é com muita alegria que nos reunimos nesse momento para estudarmos a doutrina dos Espíritos, que, segundo Allan Kardec, é a ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo corporal. Hoje nos coube a tarefa de explanar sobre o tema a pluralidade das existências, conhecido entre nós como reencarnação. Mas antes, vamos nos harmonizarmos com uma prece de preparo e dizer assim, pedir ajuda a nosso Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, dizendo assim: Deus, Pai amado, só temos que te agradecer pelas oportunidades de trabalho e aprendizagem, no qual irá nos auxiliar pela busca da verdade. Que toda a espiritualidade possa estar presente neste momento para nos ajudarmos mutuamente nesta caminhada e que tenhamos um momento tranquilo de estudo e reflexão para que possamos aprender e, mais do que isso, apreender esses ensinamentos para podermos colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Então, nós vamos começar nosso tema hoje, como foi falado. O tema que foi passado para reflexão foi pluralidade das existências. E para o nosso estudo, gostaria primeiramente de lembrar que a doutrina dos espíritos ela está pautada em 5 princípios básicos. Primeiro, Deus, Então, Deus, para a gente, é o quê? Qual é a definição de Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como está no livro dos Espíritos, lá no comecinho logo, Possui, no mais alto grau, todas as virtudes que possamos lhe atribuir. Acreditamos que Deus, essa força superior que nos dirige, os nossos destinos, as nossas vidas. O segundo ponto, o segundo princípio é a pluralidade dos mundos habitados. Nós acreditamos também que existem outros mundos, com outras categorias, com outro grau de evolução, Então, existem outros tipos de mundo, existem outros planetas além do nosso planeta Terra. Nós acreditamos também na comunicabilidade com os espíritos. Ora, se nós somos espíritos, nós podemos nos comunicarmos entre nós, Então, nós podemos nos comunicar com espíritos encarnados e com espíritos desencarnados. Então, nós acreditamos nessa comunicação, nesse intercâmbio que existe entre os espíritos. Nós também acreditamos na imortalidade da alma. O que quer dizer isso? É a crença que a alma ela sobrevive após a morte do corpo físico. Entende-se como alma, nesse momento, alma é o espírito encarnado, segundo a definição também do livro dos Espíritos. Então, nós acreditamos que quando nós perdemos esse corpo físico, a vida do espírito ela vai continuar. E o último princípio, o quinto princípio, é justamente o que foi escolhido para nós falarmos hoje, sobre a pluralidade das existências, ou reencarnação, que é o nosso tema de hoje, que é a forma com que Deus disponibilizou para todos nós, os espíritos em evolução no universo, chegássemos, ao que Ele determinou, chegássemos o quê? À perfeição, segundo a sua vontade. É importante lembrarmos, que essa ideia de reencarnação ela não é recente e nem foi inventada pelo Espiritismo. Trata-se, na verdade, de uma crença muito antiga, que já vem lá do início, dos primórdios da humanidade. Já se fala da reencarnação no Antigo Testamento, no Velho Testamento. Então, trata-se, na verdade, de uma crença muito antiga, cujas origens vão se perder ao longo do tempo, desde o início da humanidade.
a reencarnação já fazia parte dos dogmas dos dogmas judaicos, dos judeus. Os judeus já acreditavam na reencarnação, só que eles não tinham esse nome, né? Só que não era esse nome, era chamada ressurreição, né? É uma interpretação diferente, né? Porque essa ideia ela não estava muito clara, muito definida, porque não tinham, né? Os judeus não tinham senão o quê? Uma vaga noção ou incompleta sobre o quê? Sobre a ligação da alma com o corpo, né? Então, só para comprovar que isso já vem de antes, né? Só a gente lembrar dos povos, além dos judeus, os egípcios, né? E lá atrás também, né? Por causa das mumificações que eles achavam, os próprios budistas, né? Então eu peguei um trechinho lá do Velho Testamento, onde, né, lá em Jó, que está no capítulo 14, no item 10 e 14, que ele diz basicamente assim, eu vou ler aqui. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei porquanto a ela que voltarei de novo. Né? Então esse é um trecho. E no Novo Testamento, isso também vai aparecer numa passagem, num diálogo, né, de Jesus com seus apóstolos. Isso vai estar lá em Marcos e Mateus. E diz assim, ó, sobre a reencarnação. Né? Diz assim, Jesus interrogou assim seus discípulos, que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam, dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Seus discípulos então o interrogaram dessa forma, por que dizem os escribas ser preciso que antes volte o Elias? Jesus lhes respondeu, é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhe aprouve. Né? Então, é assim, desculpa, é assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora João Batista que ele falara. Então, isso é muito importante, nós termos essa ideia bem fixada, né? Que não foi a doutrina dos espíritos que trouxe esse conceito de reencarnação, de pluralidade da existência. Ela já existia desde os primórdios, como eu falei, mas com interpretações, vamos dizer assim, diferentes. Né? A doutrina da reencarnação, a que consiste, né, em admitir que os espíritos vivam, né, muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens. Não é isso? Sem a reencarnação, como que nós poderíamos ver esse Deus justo, misericordioso? Né? É a única que vai corresponder à ideia que formamos, né, dessa justiça. Se não fosse a reencarnação, nós não, pelo menos eu, né, não teria condições de encontrar esse Deus justo. A única que pode explicar o futuro e nos dá o que? Esperança. Né? Pois, não podemos esquecer, pois que nos oferece o quê? Os meios de resgatarmos os nossos erros. Através de quê? De novas provações, de novas oportunidades. Segundo a doutrina dos espíritos, ainda, os espíritos são criados simples e ignorantes. Todos têm o mesmo ponto de partida, no sentido, né, ignorante no sentido de não ter conhecimento. Então eles partem no mesmo lugar. Importante, eles não são criados no mesmo momento. Né? Cada espírito é uma individualidade, cada um é criado num momento distinto. Porém, todos são criados da mesma maneira, sem conhecimento, né? Simples e ignorantes, né? E todos nós tendemos o quê? A perfeição. Deus faculta o espírito o quê? O meio de alcançar essa perfeição, proporcionando o quê? Através das provações da vida corporal. Isso é muito importante. Então a justiça divina, ela vai permitir realizar o quê? Em novas existências, o que não podemos fazer nem concluir no primeiro momento. Então nós vamos ter o quê? Uma segunda chance de acertar. Então a reencarnação
né, diz a doutrina dos espíritos que a reencarnação é uma das leis mais importantes revelada por eles, pois demonstra a realidade, a nossa realidade e a necessidade para o progresso. Com esta lei, o homem explica todas as suas questões existenciais, são aquelas perguntinhas, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, além das aparentes anomalias da vida humana, não é isso? A diferença de posição social, as mortes prematuras, as desigualdades de aptidões, né, morais e intelectuais. Nisso, a gente não vê crianças, não vamos pensar em crianças, às vezes vê crianças super inteligentes e outras que não é tão privilegiada com relação a isso, né? A gente não chama aquelas crianças superdotadas. Da onde que vem isso? Então, importante que com a reencarnação vão desaparecer sempre o quê? Esses preconceitos raciais e sociais. Pois o mesmo espírito, ele pode nascer rico, pode nascer pobre, ele pode vir numa reencarnação ser um rei, na outra ele pode ser escravo, ele pode ser homem, mulher, ele pode ser negro ou pode ser branco. Então vale lembrar que pela lei do progresso o espírito nunca retrocede moralmente nem intelectualmente. Pode até permanecer estacionado, né? Numa encarnação, ele pode não evoluir, não andar para frente, mas voltar ele não volta. Ele nunca perde o que ele já conquistou, né? É importante chamar a atenção aí, porque a gente fala que ele nunca vai retroceder, a gente está falando no sentido moral e intelectual. Quando a gente fala em condições sociais, rico ou pobre, né, não é esse o caso. Porque essas condições de rico ou pobre são coisas do quê? Do mundo material. Nós estamos falando do mundo intelectual. É o que o espírito realmente adquiriu de conhecimento moral e intelectual, né? Vamos deixar isso bem claro. Então Deus vai nos impor a encarnação como prova, como expiação ou como missão, com o objetivo de chegarmos à perfeição sempre. O que é mais importante? Através do trabalho e do esforço próprio. Mas para alcançarmos essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nós temos que passar por todas aquelas situações que foi falado anteriormente, né? Ser rico ou ser pobre, ser livre ou ser escravo, homem, mulher. Nós temos que passar por todas as dificuldades. E é nisso que está o quê? A expiação. Visa aí de outro fim a encarnação, né? Além disso, né, de expiação, missão e prova, né? Que é o de quê? Que é o de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Isso é muito importante, né? Nós não podemos esquecer que somos filhos de Deus. Logo, nós somos co-criadores, né? Então nós temos uma responsabilidade muito grande para com o mundo. Nós não podemos esquecer disso. Como foi dito anteriormente, a reencarnação tem por objetivo fundamental o duplo progresso, né, moral e intelectual do espírito. Ao progresso, entende-se por progresso intelectual pelas atividades obrigatórias do estudo e trabalho. E o progresso moral pelo dever dos homens, primeiramente para com Deus, para consigo mesmo e para com os outros, né? Então o progresso dos espíritos é fruto do próprio trabalho. Mas como somos livres, trabalhando no nosso adiantamento com maior ou menor afinco, com mais ou menos negligência, segundo a nossa vontade, nós podemos acelerar esse progresso ou retardar. Por consequência, o quê? Própria. Por vontade própria. Não podemos esquecer que Deus nos deu o quê? O livre-arbítrio. O progresso intelectual e o progresso moral, né, raramente eles vão andar o quê? Juntos, né? Geralmente um está na frente do outro. Mas o que o espírito não consegue em um dado tempo, vai ser alcançado no quê? Em outro. De tal modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível, né? Então, esses dois, nós temos que alcançar o progresso intelectual e moral de uma forma equilibrada, mas o que é importante, eles não andam
junto, um sempre vai estar o quê? À frente do outro. Por isso que nós precisamos de várias existências. Né? É por isso que a gente vê, muitas vezes, o quê? Homens inteligentíssimos, instruídos e pouco adiantados o quê? Moralmente. Também nós vemos o quê? Muito adiantado. Às vezes a gente vê pessoas, né? As pessoas humildes, principalmente da roça, né? Da zona rural, pessoas adiantadas moralmente e pouco instruída. Não quer dizer que aquele espírito não tenha instrução. Ele tem, está guardado lá. Então, o que é importante? Uma só existência corporal, né, material, é suficiente para quê? Para o espírito poder adquirir todo o bem que lhe falta, né, e eliminar todo o mal que lhe sobra. Então, nós precisamos de várias existências. Né? Então, nós temos as provas, né, as provas da reencarnação, né, vão se basear basicamente em quê? Primeiro, nas ideias inatas. Ao nascerem, os homens trazem a intuição do que aprenderam antes. Né? Como eu falei, todo conhecimento adquirido, ele é acumulado. Então, nós temos chamadas ideias inatas. São mais ou menos adiantados conforme o quê? O número de existência que tiveram. Né? Conforme já estejam mais ou menos afastados aonde? Daquele ponto de partida aonde eles foram criados. É o que se observa, por exemplo, se nós reunirmos indivíduos de todas as idades, onde cada um terá o desenvolvimento proporcional ao número de anos que tenham vivido. Né? Se a gente trouxer para a nossa vida de hoje, nós pegarmos crianças, adolescentes, adultos, idosos e colocarmos todos juntos, né, nós veremos que existe o quê? Graus de conhecimentos diferentes. Simplesmente nesse período curto de tempo que é uma encarnação. Imagina, né, para o espírito que é imortal, que é infinito esse tempo. Né? Então isso é muito importante nós termos essa ideia. Né? Nós também temos o que? A prova da reencarnação, nós temos o que? As lembranças de existência passada. Essas lembranças elas podem ser espontâneas ou provocadas. Em geral, elas vão surgir assim de formas fragmentadas, mas pode ocorrer flashes, clarões assim na memória, que permite o quê? Recordações mais completas. As lembranças espontâneas, elas vão aparecer naturalmente no estado de vigília, durante o sono, não sendo possível o quê? Identificação da causa que vai desencadear essas mesmas, na maioria das vezes. Né? Às vezes nós precisamos lembrar de algo, então vem. Né? E nós não podemos esquecer também que as lembranças provocadas por indução de espíritos encarnados, a ação pode estar relacionada a um fio útil ou bom. Entretanto, né, ela pode estar vinculada a propósitos inferiores, tal como ocorre nos processos obsessivos. Quando a gente pensa nessa lembrança por espíritos desencarnados, por espíritos encarnados agora, né, a gente já vai um pouquinho para o lado científico. As lembranças provocadas por médicos, psicólogos, né, têm apresentado o quê? Nesse mundo atual, uma ferramenta de auxílio o quê? Terapêutico à pessoa, né, as pessoas que às vezes sofrem de distúrbio ou coisa assim. Nós também sabemos o que? Essas manifestações através de quê? Das comunicações mediúnicas. Né? Essas comunicações oferecem duas grandes contribuições em apoio a essa tese reencarnacionista. Né? A informação da identidade dos espíritos que vivem experiências reencarnatórias e a revelação de vidas passadas de pessoas que ainda estão encarnadas. Então são essas comunicações mediúnicas. A questão da identidade dos espíritos, né, nós temos que tomar cuidado porque ela é a mais controvertida, mesmo entre nós adeptos do espiritismo. Nós temos que tomar muito cuidado com as comunicações. Né? É que, com efeito, os espíritos não trazem um ato de notoriedade. Né? E sabe-se com facilidade, alguns dentre eles tomam o quê? Nomes que nunca pertenceram. Então, os médiuns têm que tomar muito cuidado com as informações e os tipos de informações que eles recebem. Né? Então, eles têm que estar a todo momento fazendo uma análise dessa informação. Nós temos também, né, os fenômenos de experiência, né, de quase morte, né, de quase morte, que é o estado de morte clínico, né, que ele é experimentado durante alguns momentos
após os quais as pessoas retornam a vida ao corpo, né, material, e os relatos do que se passou, feitas médicos, enfermeiras, por indivíduos de várias culturas e credos, né? Então, são o quê? Não são só os espíritas que contam, né? Muitas das vezes são pessoas que não têm nem religiões, né? Então, tem vários, e diferentes culturas, diferentes graus de intelectualidade, né? Então, que vão coincidir com o que diz o quê? O espiritismo e as demais religiões reencarnacionistas. Então, é uma outra prova. Aí a gente vai pensar, né, mas como é que ocorre, né, esse retorno à vida corporal? Não é isso? Então é o chamado o quê? Planejamento reencarnatório. Existe um planejamento, isso é feito aleatoriamente, né? Então nós sabemos que todos os espíritos tendem para a perfeição. E Deus vai lhes facultar o quê? Meio para alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal, como nós já falamos, através da vida corporal. Sua justiça, porém, nos concede, né, na realidade, realizar novas existências, o que não puderam fazer ou concluir no anterior. Partindo dessa ideia, compreendemos que não pode, né, haver o quê? Improvisação nesses procedimentos que antecede o quê? Exatamente a essas experiências reencarnacionistas. Existe, na verdade, uma planificação fundamentada na lógica e na moralidade, tendo em vista o progresso espiritual da criatura humana. E se a gente pensar nesse sentido, a escolha das provas no planejamento reencarnatório, né, merece um cuidado especial por parte de quem? Dos espíritos planejadores, né, aqueles espíritos que vão estar planejando essa reencarnação. Né? E o que é importante lembrar que muitas das vezes, né, de acordo com o nosso desenvolvimento intelectual e moral, nossa moralidade principalmente, nós podemos participar, né, desse planejamento reencarnatório. Então, consciente desses esclarecimentos, ocorre automaticamente algumas indagações que a gente pode pensar, né? Quando é definido o momento da reencarnação? Em que hora, né? Quais as condições que determinam a chegada, a hora, o retorno à vida corporal? Podemos pensar isso também? Quando é que nós temos que retornar? Podemos selecionar provas na experiência que viveremos no mundo físico? Que critérios são utilizados, por exemplo, para a escolha de nossos pais e familiares, né? País ou cidade onde nasceremos? Né? E as questões relativas a casamento, filho, profissão, né? Isso tudo, quando a gente fala que existe planejamento, isso tudo vai estar relacionado aonde? No planejamento reencarnatório, né? Então a reencarnação não vai dispensar esse planejamento, mesmo se tratando de reencarnações mais simples. Esse planejamento pode ser elaborado pelo próprio espírito, como já falei, que deseja e necessita reencarnar, desde que ele tenha condições morais e intelectual para tanto. O planejamento pode, no entanto, ser delegado também a um espírito mais esclarecido, caso nós, reencarnantes, não temos o quê? Condições de fazer isso. Né? O espírito, quando ele é mais adiantado moralmente, né, e em conhecimento intelectual, ele escolhe o quê? O gênero da prova que vai passar. E nisso consiste o quê? O seu livre-arbítrio. É importante também destacar que esse planejamento reencarnatório prevê as linhas gerais do acontecimento que podem ocorrer no mundo físico. As particularidades por conta da posição em que se acha o espírito, né, ele não escolhe. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar determinadas lutas. Sabe, portanto, que natureza das vicissitudes ele vai se deparar, mas ignora, né, se vai acontecer esse ou aquele êxito, se ele terá êxito em uma ou outra situação. Né? Previsto vão ser somente o quê? Os principais fatos, os que incluem o quê? Influenciam aonde? Desculpe, no destino. Se eu percorrer uma rua, por exemplo, uma telha cair na tua cabeça, não crias que estava escrito, né? Segundo que nem diz, né, vulgarmente, né? Independente do espírito ter elaborado ou participado efetivamente do seu planejamento reencarnatório, não há garantias que esse espírito, né,
vai conseguir cumprir totalmente esse planejamento. A questão do planejamento reencarnatório está ligada às consequências do uso do nosso livre-arbítrio. Isso é muito importante. Situação que sempre reflete o nosso nível de evolução. De novo, evolução que moral e intelectual. Então, o que é importante? Podemos afirmar que o planejamento reencarnatório são muito diversificados, porque existe uma infinidade de espíritos e nenhum é igual ao outro. Porque diversas vão ser as necessidades de cada um. Cada espírito reencarnante apresenta o quê? Particularidades a que se entrega ao mundo material, a que vai chegar ao mundo material, né? E, continuando aqui, quando a gente pensar, né, por que nós fazemos esse planejamento e quando nós chegamos aqui, né, nós não lembramos disso, né? Então o Espiritismo vai falar o quê? Do esquecimento do passado, né? Como é que nós vamos justificar isso, esse esquecimento do passado, né? Porque quando a gente mergulha, quando a gente chega na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente o quê? A lembrança de suas existências anteriores. Nós não lembramos o que nós fomos em outras existências. Como se um véu, né, a doutrina do Espírito costuma falar isso, né, que existe um véu que vai cobrir o quê? A nossa visão. Todavia, né, ele vai conservar alguma vaga consciência dessas vidas. Nós vamos ter lembranças, flashes, mesmo em certas circunstâncias, e podem ser reveladas, como nós falamos lá atrás. O homem não conhece todos os atos que praticou em suas existências passadas, mas pode sempre saber qual o gênero das suas faltas, de que se tornou culpado, o que ele fez de mal, e qual o cunho predominante do seu caráter. Né? E novamente, aí, através desse esquecimento, está o quê? Está a justiça de Deus, a bondade divina. Porque essa lembrança do passado traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos, né? Ou então exaltar o nosso orgulho e assim travar o quê? O nosso livre-arbítrio. Em todas essas circunstâncias, acarretaria o quê? Inevitáveis perturbações nas relações sociais. Porque, frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo novas relações com as mesmas pessoas. O que quer dizer isso? Numa reencarnação ele pode ser o pai, na outra ele pode ser o filho, na outra ele pode ser a mãe, na outra ele pode ser também o pai novamente, e assim vice-versa. Para nos melhorarmos, né, quis Deus o que? Precisamente o que necessário nos bastasse. A voz da consciência e as tendências instintivas, né? Então, ao nascer, de novo, né, a gente não pode esquecer que a gente não perde o que a gente ganha. Então, quando a gente nasce, nós vamos trazer conosco o quê? O que nós adquirimos, na qual se faz em cada existência, né? Na qual se faz que em cada existência nós vamos ter o quê? Um novo ponto de partida. Pouco lhe importa, pouco vai me importar o que eu fui antes em outra existência, né? A reencarnação pode dar-se imediatamente após a morte ou depois de um lapso, né? Um tempo mais ou menos longo. A reencarnação pode dar-se na Terra ou em outras esferas, como nós falamos, né? A pluralidade dos mundos habitados. Então nós podemos encarnar na Terra ou em outros planetas, mas sempre num corpo humano e jamais de um animal, né? Então nós nunca vamos reencarnar em um cachorro, por exemplo, ou num cavalo. A reencarnação, ela é progressiva e não estacionária. Progressiva ou estacionária. Jamais ela é retrógrada. Nas novas existências corporais, pode o espírito, como nós falamos, decair na posição social, mas não como espírito. Então, meus irmãos, o nosso tempo já está se esgotando, né? Espero sinceramente que tenha conseguido ser claro ao longo desse estudo, né? Agora vamos fazer nossa prece final, vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus e dizer assim: Mestre Jesus, obrigado por esses minutos que passamos refletindo sobre as oportunidades que nos são concedidas pelo Pai. Agradecemos também a toda a espiritualidade que nos auxiliou neste momento.
e agradecemos aos nossos irmãos encarnados e desencarnados que se dispuseram a ouvir. Mestre Jesus, que possa nos auxiliar nesse momento e nos dê força e coragem para vencer todos os obstáculos que nos são impostos neste mundo de prova e expiação. Abençoe e consola todos aqueles que perderam algum ente querido neste momento de pandemia e que possamos seguir confiante que tudo passa. Graças a Deus. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal. Aguardamos vocês!